Boa noite, gente. Quem me ouve? Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que tá o Big Brother? Ai, já terminou, homem? Não, Oxe. Big Brother é a nossa vida, né? A nossa vida tá um Big Brother, não tá? Esse confinamento Tá aí, nada. esse confinamento é o Big Brother da vida real. Queria que se tivesse a piscina que tem no É, só, no Big só não, Brother. Queria que só não tivesse tem, toda aquela só não tem, mordomia. só não tem aqui. Ah, não tem mordomia aí? Tá muito puxado desse jeito? Não, Vocês estão trabalhando assim muito? Eu só queria as festas do BBB. Ah, não, aí né? não vale, né? Não Só o vale. confinamento que conta, né? Mas A pelo gente- menos tem celular, tem contato, tem tudo. Então, tá vendo? Olha quanta coisa boa. Verdadeiro não. Não é tão bom quanto. É bom, é bom, é bom. Eu gosto. Bom, vocês estão tudo aí. Vamos ver se vai entrar mais alguém. A gente precisa se organizar e vocês precisam me passar algumas coisas, né? Senão a gente não sai do lugar. Então, espera só mais um pouquinho para ver se a gente consegue aí mais algumas pessoas. Temos aí na sala já 8 pessoas. O que que vocês me contam de novo aí nessa modalidade à distância aí de aula? Como é que os professores estão fazendo aí? Vocês estão tendo aula pelo Teams? Sobrevivendo é boa, hein, Thiago? É uma modalidade, né? Fazer esse formato de aula aqui é uma modalidade diferente. Bom, eu acho que a gente não volta antes de. Pelo que os governantes definem aí, eu acho que a gente não volta antes do primeiro semestre. Ô, professor, eu tenho uma dúvida, assim, eu não sei se você teria essa informação, mas eu fico pensando, né? Qual é o prazo, mais ou menos, para a gente terminar o curso? Tipo, Terminar o curso? Como assim que você diz? Não entrega entendi. TCC, essas coisas assim, porque parece que, tipo, a gente tá caminhando, mas sem um prazo para terminar, sabe? Porque eu acredito que a gente não consiga terminar em junho, julho, não. Não, então, as ETECs vão cumprir os seus cronogramas, né? Então, segundo semestre de 2020 é outro semestre, entendeu? Eles não vão postergar, não vão mudar nada. Por isso que eles encontraram essa metodologia de fazer pelo Teams.
né? Então aqui a Entendi. gente consegue trabalhar todas essas informações, né, de acordo com as aulas, e vamos cumprir os calendários, né? Então não tem jeito de postergar calendário. A gente, se não tivesse aula, aí tudo bem, eu até concordo com você, mas como está tendo aula, então eles vão cumprir com o que foi definido. E aí a gente vai ter que terminar realmente Agosto, né? no primeiro semestre. Agosto já Então, é outro é semestre, entendeu? agosto, Então vocês, dia agosto, de vocês já não estão mais na ETEC. Acabou, para vocês acabou agosto. Agosto é para quem está chegando aí, quem está saindo do segundo entrando no terceiro. Quem está no primeiro entrando no segundo. A modalidade não é presencial, mas a vida segue, tá? Então, Então, pelo visto, a gente vai se formar por aqui. vai se formar por aqui. Exatamente. É isso mesmo. A nossa Pra vocês terem uma formatura vai ser ideia, em vídeo. fazer um challenge, estão entregando casando, já certificado. estão casando dessa forma, né? Já estão casando dessa forma, então imagina que não vai acontecer isso. Vai acontecer sim. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas vai acontecer dessa forma mesmo. E entrega do TCC, tipo, avaliação, você já tem algum prazo? Alguma Então, aí data? o que acontece? Eu não tenho as datas efetivas, né? Mas eu tenho, acho que uma notícia boa para vocês. Demais. Eu acho que é uma notícia boa, né? Porque, assim, diante do que a gente está passando, como que eu vou trabalhar com vocês esse mês de maio e esse mês de junho, aí até metade de junho, vamos colocar assim. Tô vendo aí que tá entrando a galera toda aí, né? Deixa eu ver quantos tem aqui na... Eu já falo da notícia aí, um momentinho só. Tem 13 pessoas, né? Então não sei se tá a sua grande maioria. Então, como é que a gente vai trabalhar? Eu preciso, após a aula de hoje, que vocês me mandam os trabalhos por e-mail. Até o mais tardar, mas estourando o prazo amanhã. Tá? Entendi, Então, já vou mas até assim. colocar do jeito que está. Com o nome Tá. dos integrantes, ó, eu vou até colocar aqui, porque a aula está sendo gravada, e depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês no meu canal do YouTube, tá? Então aqui, o Teams, eu não sei se os professores estão fazendo assim, mas eu, por exemplo, estou utilizando o Teams o dia inteiro. Eu comecei hoje na aula às 7 horas da manhã com o Teams, dei aula de 7 aulas com o pessoal do Parque da Juventude, aí depois desconectei, entrei pela Sumaré, já dei aula pelo Teams, pela Sumaré, o pessoal apresentando o trabalho, e agora estou conectando com vocês. Então usei o Teams desde as 7 da manhã. Então o Teams é para mim fazer essa interação com vocês, e aí o conteúdo de aula eu estou disponibilizando no meu site, que é no caso a nossa matéria amanhã, vou disponibilizar no meu site, e as correspondências vai ser via e-mail, e se vocês quiserem ver o vídeo, vai ser via YouTube. Então, eu estou usando as 4 plataformas que eu tenho. Ó, vou até escrever aqui, isso que eu estou falando para vocês. Ó, Teams é interação com o aluno. Aí, ó, envio de atividades. Vou colocar aqui, ó. E-mail. Site, conteúdo de aula. E vídeo. Vai ficar lá no... Vai ficar o vídeo da aula. Então eu vou usar as 4 plataformas, cada uma fazendo uma coisa. As 4 trabalhando para mim. Teams, interação com vocês. O e-mail vocês vão me enviar. Eu vou escrever também. Até amanhã, às 18 horas. Vou colocar assim. Tá? Então até amanhã às 18 horas eu quero receber todos os trabalhos de vocês. Na formatação que vocês tiverem. Tá?
Entendi, só para ver a Para me ver como é desenvolvimento. que tá. Isso, para me ver como é que tá. O site, para DTCC, eu não tenho como colocar conteúdo de aula lá no site, porque não tem muita coisa a fazer, mas tem algumas coisinhas que eu posso estar colocando lá sim. E o YouTube é para deixar disponível essa gravação da nossa aula, então depois do encerramento eu anexo lá no YouTube, embora fique aqui gravado aqui no Teams, mas eu estou anexando todas lá no YouTube, tá? Isso tanto vale, esses 4 itens de plataforma tecnológica, eu já respondo já, Carla, a sua pergunta, tá? Esses 4 meios tecnológicos que nós vamos utilizar, isso serve também para a matéria que a gente vai trabalhar amanhã, tá? Mas aí, com relação ao conteúdo, eu falo para vocês amanhã. Mas só para vocês entenderem que vai ser dessa mesma maneira aqui que eu vou trabalhar. Teams, e-mail, site e YouTube, tá? Então, eu vou definir com vocês vão me enviar para amanhã, ó, enviar até às 18 horas. Amanhã é 6, né? 6/5. É isso? Primeiro, 3, 4, foi ontem 5, hoje 6. 6/5, tá? Até às 8 horas do dia 6/5, cada grupo, você, por professor, Procópio. Estou colocando aqui no chat para poder ficar gravado aí na aula, tá? Então, ó, enviar até às 18 horas do dia 6/5, cada grupo, o seu trabalho de TCC por e-mail, professorprocopio2018@gmail.com. Beleza? O que mais sobre o TCC? Vou desenvolver aí o cronograma de entregas com vocês agora. Estava até montando ele, mas antes de montar e passar para vocês, eu quero poder compartilhar com vocês, né? Ver se tá bom essas datas, para que a gente possa estar desenvolvendo. Responder a pergunta que a Carla fez. Deixa eu ver aqui. Tiago está com o saco cheio de ficar em casa. Como vai funcionar a presença? Vai fazer chamada? Não, não vou fazer chamada, Carla. Não haverá chamada, tá? Eu não vou controlar esse tipo de presença. Aí fica a critério de cada um se quer ter a aula ou não, tá? Então eu não vou me preocupar com isso. Eu sei que a ETEC tem um jeito de retirar relatórios semanais para saber quem está participando e quem não está participando, tá? Mas eu não vou ficar fazendo chamada, não vou ficar fazendo esse controle não. Porque aí cabe a cada um saber se vale a pena entrar na live aí, na aula ou não. Tá? Então, se tiver uma pessoa ou se não tiver ninguém, eu vou dar aula do mesmo jeito. Tá? Aconteceu semana passada, não tinha ninguém, eu dei aula para ninguém. E aí depois o pessoal pegou o vídeo lá e assistiu. Então, aí fica a critério de cada um. Muito bem. O que mais? Professor, Pois não. e deixa eu te perguntar, a forma que vai ser avaliado o TCC, você já tem uma ideia? A gente vai apresentar por aqui? Como é que vai ser? Então, é exatamente sobre isso que vai acontecer, tá? A notícia boa é que não, eu combinei com a Lê que eu queria isentar vocês de apresentação oficial, né? O que é apresentação oficial? Seja por feira, como alguém comentou comigo na semana passada, professor, podia ser daquela forma que você havia comentado. Então, eu combinei com a Alê se eu podia isentar vocês de apresentação de TCC de forma formal, né? Seja por feira ou seja por banca. Então, eu queria isentar vocês dessa apresentação, né? Aí ele falou, tudo bem, fica a seu critério. Então, eu
particularmente, a Luana, foi a Luana que perguntou, que poderia ser desta forma, né? Então eu estou decidindo para vocês, não sei se alguém concorda ou não concorda, de vocês não fazerem apresentação formal. Vocês vão fazer apenas uma apresentação para mim aqui no Teams. Tá? Então, quando vocês terminarem, aí a gente reúne o grupo e aí alguém, se não souber compartilhar a tela, vocês me passam o trabalho final por e-mail, eu abro aqui, compartilho a tela e cada um fala o seu pedacinho e vai ficar dessa forma. Tá? É assim que a gente vai fazer as apresentações. Não vai haver banca, não vai haver feira, não vai haver... Eu decidi dessa forma devido à situação que a gente está vivendo. Então, como o Alessandro assim, autorizou, então eu tomei a liberdade de tomar esta decisão em específico para a turma de vocês. Não sei se vocês concordam ou não. Essa era a notícia boa que eu queria compartilhar com vocês. Tá? Isso não significa que vocês não deverão desenvolver o trabalho. A apresentação ficará para ser feita aqui, mas não vai ser feita nem presencial, porque a gente não vai voltar. Tá? Então, a gente não vai voltar a tempo hábil para vocês fazerem a apresentação presencial. Não, vai ser a sala toda que vai... Todo mundo que estiver na aula de DTCC vai assistir a apresentação do grupo. Né? Talvez num dia só não vai ser possível a apresentação de todos os grupos. São 4 grupos, né, que vocês tinham falado para mim? Quem me confirma? São 4 grupos? Ninguém consegue confirmar para mim? Não lembro. Tá bom. Então é assim, vocês vão passar o trabalho pronto, né, conforme a gente vai definir daqui a pouco. São 6, tá, tudo bem. E aí a gente vai marcar as datas no mês 6 e vocês vão fazer a apresentação aqui. Ou vocês, quem sabe compartilhar a tela? Vocês sabem compartilhar a tela? Quem não souber, não tem problema. Só me passar o trabalho por último, né? Me passa o último trabalho por e-mail e eu compartilho a tela para vocês verificarem o que tem que ser feito. Aí cada um fala aí da sua casa, sentadinho no seu sofá, embaixo da coberta, de pijama. Dá para fazer de uma forma bem tranquila. Tudo bem? Alguém discorda? Quer fazer a apresentação diferente? A Luana só quer fazer a apresentação diferente. Ninguém quer falar comigo. Tô brincando, Luana. Dá para fazer a apresentação debaixo dá para fazer a apresentação de pijama, pô. Professor, mas eu estava vendo, eu estava analisando a aula do Arnold, que ele passa muita apresentação, né? Slide, quer dizer. E aí fica travando bastante. Mas isso é a internet de cada um. Depende da pessoa. Porque se for depender da minha, vixe Maria. Não, isso depende Esse negócio de estar travando muito é a internet de cada um. Não é o Teams. Então, Então, não tem problema nenhum. Vocês me passam, eu abro aqui, compartilho a tela e cada um vai falando no seu pedacinho. É que quando está comigo a apresentação, vocês não conseguem passar o slide. Né? Você pode falar, professor, passa, pode passar. Aí eu vou passando. Agora, se for vocês que vão fazer as apresentações, aí quem estiver comandando é que vai passar o slide, entendeu? Mas não tem problema, isso aí é independente. O fator de passar o slide não tem problema, eu passo para vocês sem problema nenhum. Eu só quero ver como é que vocês vão se comportar na apresentação. Mas dá para apresentar de pijama, dá para apresentar embaixo do cobertor, dá para sossegado. 2 dias de aula a gente apresenta tudo, se for necessário. Se foram 6 grupos, acho que 2 dias dá para apresentar tudo. Então, combinado?
a entrega, como é que vai ser e como é que a gente vai comandar aí as aulas que a gente tem no mês de maio e no mês de junho. Na verdade, nós vamos ter 4 datas em maio, né? Dia 4 não, hoje é dia 5, né? Dia 5 de maio, 12 de maio, 19 de maio e 26 de maio. E aí a gente pode colocar aí, eu posso só, acho que o Alessandro não vai me responder, mas eu posso tentar encher o saco dele, se ele consegue me posicionar, quando que eu tenho que fechar a nota, vou tentar, quando que eu tenho que fechar a nota de vocês para efeito de TCC. Eu vou perguntar para ele via WhatsApp, e aí eu tento posicionar vocês agora. Vou perguntar para ele se ele consegue me posicionar com relação a TCC. Vamos ver se ele responde. Muito bem. Uma outra coisa importante é vocês não podem me esquecer de enviar o trabalho até amanhã às 18 horas. Aí você, quem perguntou, né, qual o critério para avaliação é as entregas, né? E a apresentação final. É isso que eu vou fazer a sua devida avaliação. Então, ó, a não entrega do TCC, caso amanhã, então, tem que estar com os nomes tudo direitinho, para a gente já ir no prazo de vocês até amanhã às 18 horas, haverá um prejuízo na nota 20%. Para forçar vocês a entregarem o que eu estou pedindo, tá? Então, vamos fechar aqui as datas. Nós temos aqui, ó, dia 4, infelizmente hoje é dia 4, dia 5, dia 12, dia 19 e dia 26 de maio. Quando que é a primeira terça-feira do mês 6? Perguntar para qual é o nome daquela outra professora lá, sempre esqueço o nome dela. Dá aula para vocês também? A Rose? A Rose, exato. Vou perguntar para ela. Vamos ver se ela tem a posição. Quando a Lei não está aí, é ela que me atendia. Eu mandei para os dois. O Ale não está nem aparecendo aquele, última passagem no WhatsApp. Ela estava online agora há pouco. Eu fui lá ver que dia então, que é mês 6. Mês 6, dia 2 de junho, é uma terça-feira, e dia 9 de junho é uma terça-feira. Então, quando que eu falei com vocês? Acho que eu falei com vocês com relação a TCC. Eu falei com vocês, acho que foi no mês de fevereiro. Faz tempinho já, né? Acho que eu falei com vocês, era 11 de fevereiro, olha só. Mas exatamente quase 4 meses, né? 3 meses, quando eu falei com vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, dia 11 que foi a apresentação, que eu falei para vocês lá do tema, da metodologia,
do regulamento geral. Não sei se alguém lembra. Tem apresentação, aí tinha professor que ia ficar com a aula, enfim. Bom, então eu vou colocar outra data aqui. Amanhã é dia 7, não, 6. Vocês desenvolveram alguma coisa ou está no formato PTCC ainda? Dia 2 é a primeira terça. Muito obrigado, Thiago. Em cada uma dessas datas, teremos que enviar o desenvolvimento do DCC. É isso. Correto. É isso mesmo, Isabela. Eu quero só combinar com vocês para que a gente tenha algumas boas entregas e a gente consiga terminar esse trabalho aí, né? Então eu precisava saber se o que vocês vão entregar amanhã está no formato em algum desenvolvimento ou está no formato que vocês terminaram o segundo semestre? Quem consegue me posicionar? O pessoal está assistindo televisão, ou está jantando, ou está jogando videogame, um dos dois. Ninguém quer falar comigo. Vou chorar. Meu grupo está em desenvolvimento. O que significa desenvolvimento? Sabrina dizendo também que está em desenvolvimento e a Luana também dizendo que está em desenvolvimento. Bom, aí vocês me quebram. O que é desenvolvimento? Esse desenvolvimento está onde? Que nível que está? Conseguiram avançar? Não conseguiram avançar? Então, professor, nosso grupo, ele pegou as meninas, né, que a gente juntou com um outro grupo, e agora a gente está colocando mais coisa no trabalho que a gente já tinha. Então, assim, ainda está em desenvolvimento, tanto é que a gente não vai conseguir mandar com ele completo já com todo o conteúdo. Não, Mas não eu acho que precisa, mas é só para mim saber onde vocês pararam, para que a gente possa, para que eu possa pedir mais alguma coisa, entendeu? Eu também não vou ficar pegando muito no pé de sim, vocês, mas o que eu tô querendo dizer é que já tá, assim, bem mais avançado que no segundo semestre. então ótimo, maravilha. É uma evolução, então, né? Já saiu do que estava para o que está. Vou fazer umas perguntas para vocês, aí vamos ver que cada um puder responder. Deixa eu ver aqui o que eu posso definir aqui. Então, entregas no tipo. Entrega nas datas. Cumprimento das normas ABNT. Trabalho escrito. Sem plágio. E apresentação final. Estou montando aqui um roteirinho para a gente fazer as avaliações e as entregas, tá? Ninguém quer falar comigo, ninguém respondeu. Tá bom. Não, não é vocês, não.
Eu mandei para a Rose e mandei para Rose e mandei para o Alê, ninguém quer falar comigo, não. Trabalho do TCC. Não é vocês, não, tô brincando. Então, aqui, ó, os contatos, e-mail, site, YouTube e o Teams. Bom. Vamos ver. Passar o e-mail de novo. Eu passo, peraí. Se bem que está no chat, né? Se você rolar aí a barra do chat, você vai ver o e-mail. Mas eu passo de novo, não tem problema nenhum. Tá bom. Agora é o seguinte. Peraí que eu já falo. Travando aqui. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui, aí vocês vão me respondendo dentro do... Depois eu compartilho com vocês essa tela aqui para vocês verem o que eu estou falando. Tá? O trabalho de vocês já tem tema, correto? É só responder sim. Igual aquele negócio do Silvio Santos. Isso. Aquele negócio do Silvio Santos, sim ou não, tá? Sim. O trabalho de vocês já tem... O trabalho de vocês já tem problema? Sim, desde que começamos ele já tá com problema. Não, não é isso. Se vocês definiram um problema que vocês vão resolver, é isso. Sim. Não é que está com problema desde o início, não. Esse problema não serve. Se vocês já definiram um problema para resolver. Sim ou não? Sim, já. Já. Vocês já colocaram o objetivo que vocês vão desenvolver. Com base no problema, qual é o objetivo que vocês têm de resolver esse problema? Esse aí ainda tá sendo preparado. Está sendo preparado. Outro, quem mais? Um grupo me diz que está sendo preparado. Um grupo. O que mais? Não, isso não pode. Quem responde? Mais. Só um grupo me respondeu. Eu estou falando isso, gente, porque é em cima disso que eu vou pedir as demandas para vocês. Então, eu queria saber se vocês têm o tema, ok, vocês já levantaram o problema, e agora eu estou perguntando se vocês já têm os objetivos. Um grupo me disse que está levantando os objetivos. Luana dizendo aqui que está resolvendo o problema. O que significa resolvendo o problema? Significa dizer que para resolver o problema você precisa ter um objetivo. Tá? Então, também está cru, porque não tem objetivo. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ler, mas eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, o trabalho de vocês deverá ser composto por tema, problema, objetivo, justificativa, hipótese, método,
referencial teórico, resultado e apresentação. É isso que tem que ser o trabalho de vocês. Tem que se resumir nesses tópicos aqui que eu estou colocando. Tá? Como difundir o conhecimento? Olha, ninguém me respondeu lá do Alê. Opa, peraí, talvez tenha alguma coisa aqui. Mas conseguimos levar com aula. Um momentinho, tá, gente? Tem mais perguntas do que posso imaginar aqui. Vamos ver. Professor, dá umas dicas aí para a gente não acabar se perdendo no objetivo. Sim, já falo já. Porque às vezes acaba saindo da caixinha, ok? Quais são os tópicos? Já vou mostrar. Já vou falar já, vou mostrar, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Para enviar é uma pessoa só, eu só preciso do trabalho, com todos os nomes dos integrantes é o suficiente. Então o TCC, você uma pessoa enviando é o suficiente, não precisa todo mundo enviar a mesma cópia, tá bom? Bom. Critério de avaliação. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente vai fazer então. Aula de TCC, recursos humanos. 5/5. Tá. Aqui, o que vai ser cada uma delas? Critérios. Não sei se quando eu falei para vocês do item. Quando eu falei para vocês sobre as bases de pesquisa, se alguém anotou. Então, as bases de pesquisa ajudam bastante vocês aí no desenvolvimento do TCC, que eu lembro quando eu estive presente com vocês, acho que foi uma ou duas aulas, praticamente mais na primeira, né? Eu coloquei para vocês algumas bases de pesquisas que vocês poderiam utilizar para retirar material, tá? E aqui a gente vai usar o Teams para interação. Estou colocando aqui todas as modalidades que nós vamos utilizar, conforme eu havia passado para vocês. Então, o e-mail, o site, o YouTube e o Teams. E aí eu vou colocar o cronograma.
definir com as datas disponíveis. Só queria ver se a Rose conseguia me confirmar aqui. Ela disse que não temos datas ainda, mas não me respondeu a minha segunda pergunta. Vamos ver se ela me responde. Eu queria ir com aula com vocês de DTCC até dia 9 de junho. E aí, a gente marcasse aí dia 16 ou dia 9 e 16 para fazer as apresentações. Então, vou deixar essas duas datas aqui para apresentação. 9 e 16. Então, a gente teria aí 12, 19, 26 e 2 do 6. Seriam 4 terças-feiras, tá? Então, amanhã entrega do prévio. E aí a gente vai então para as devidas entregas aqui. Problema e objetivo, justificativa e hipótese, método referencial e método referencial teórico. E aqui é a apresentação. Então vamos tentar ver aqui. 1, 2, 3, 4. Temos 5. Problema e objetivo vocês me entregam no dia 12 do 5. Semana que vem. Depois, dia 19 do 5. Depois, 6 do 5. Aí depois, aqui no dia 2 do 6. E aí a apresentação para o dia 9 e para o dia, se a gente precisar. Era isso. Essa é a minha proposta. Vamos ver se vocês, o que vocês acham sobre isso. Bom, daqui a pouco eu vou fazer o compartilhamento da tela. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Aqui eu vou colocar o cronograma. Como que eu queria fazer nas próximas aulas que nós temos? Para ficar um pouco mais justo e para que eu possa dar atenção para todos. Então a gente entra às 9 da noite na reunião, tá? Eu só precisava ter a certeza de quantos grupos que existem na sala, se são 4, se são 6 ou se são 5. Ninguém conseguiu me posicionar com relação a isso. Então o que eu precisava saber isso porque eu iria definir o tempo. Então, por exemplo, se nós tivermos 6 grupos, eu tenho aí aproximadamente 1h30 para estar falando com vocês. Então, eu vou pegar essa 1h30 e dividir em 6 grupos. Então, só entra na primeira reunião o primeiro grupo. Professor, eu acho que agora tem 4 grupos, porque o meu grupo tinha são 2 grupos, né, juntos agora. Então, só um. Aí tem o do Matheus, o da Lucas
e acho que tem algum outro, se não estou enganada. Então, eu precisava saber efetivamente quantos grupos tem, então eu vou esperar amanhã quantos trabalhos que eu vou receber. Com base nesses trabalhos que eu vou receber, na próxima semana, que é do dia 12, eu já vou mostrar para vocês o que vocês vão ter que me entregar. A Beatriz também está achando que é 4, mas aí é só achando, ninguém tem certeza, né? Se vocês falar, não, tem esse, pronto, já sei, os temas são esse e acabou. E aí eu vou dividir o tempo das nossas aulas, para vocês não ficarem aí ociosos e também não ficarem aí sem participação, sem tirar dúvidas, não é no interesse seu o trabalho do colega da sala, né? Você pode até saber o que ele está fazendo, não tem nada, não tem segredo. Mas se nós tivermos 4 grupos, dá para fazer aí 9, 9, 15, 9 e meia, dá até para fazer 20 minutos cada grupo. Então eu vou agendar as reuniões e convidar as pessoas somente para participar daquela reunião. Então um grupo eu chamo às 9 e vai até às 9h20. Aí eu desligo com esse grupo e ligo das 9h20 às 9h40. Das 9h40 às 10 horas, das 10 às 10h20. É isso que eu vou, se forem 4 grupos. E aí só fica na tela comigo aquele grupo específico, que vai ficar 4 ou 5 pessoas. E aí, bom, é como se você estivesse sentado comigo na sala de aula conversando exclusivamente comigo. Tá? Hoje não dá para fazer isso porque vocês não sabiam dessa modalidade. Mas a partir da semana que vem, é por isso que eu pedi o trabalho no máximo até amanhã, para mim saber quantos grupos tem. Quem não mandar, já vai ter um prejuízo de nota. Tá? Então, assim, e aí, a partir de semana que vem, eu já defino quem vai ser o primeiro grupo, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, quem vai ser o quarto. Na outra semana, aquele que foi primeiro, eu vou invertendo. Vou colocar como segundo, como terceiro e como quarto. E na outra semana, e assim por diante. Nós vamos ter, teoricamente, deixa eu ver se eu consegui aqui. Não, meus colegas de trabalho não querem responder. Enfim, até amanhã eles respondem. E aí eu consigo agendar as reuniões separadamente, somente aquelas pessoas que eu vou precisar falar com elas. Para nem todo mundo ficar parado aí, só para atender, vou atender o grupo que não é meu. Pô, que hora que o meu grupo vai entrar? Só vai entrar às 10 horas, então entra só às 10 horas. Tá? Então seria isso que eu vou fazer nas próximas aulas. Mas para isso eu preciso saber quem são os grupos, né? Apresentação, regulamento. Aqui vamos colocar. Não estou lembrado dos temas de vocês. Vocês já me passaram, mas eu não lembro. Então, eu vou definir o tema aqui no dia 6/5, que é o que vocês vão me mandar a entrega via e-mail. Eu vou colocar aqui, ó, sujeito a alteração, porque na hora que eles querem me ligar comigo, eles conseguem me responder, né? Me achar. Agora que eu estou precisando de uma ajuda, os caras não me respondem. É sempre assim. Não tem problema não. Então, ó, a partir de semana que vem já começa então o rodízio de data de entrega. Não é rodízio de data de entrega, não. É rodízio de aula, tá? Horários determinados. Então vamos colocar aqui. Cronograma de entrega.
Agora a gente vai dar uma puxadinha nisso aí, gente, senão não vai sair, tá? Mesmo que vocês estão isentos aí da apresentação final, via daquela forma, né, da forma tradicional, enfim, de feira, ou então a Rose não estava sabendo. Eu compartilhei com ela agora que o Ale autorizou. Vamos ver se ela vai ficar meia brava aí. Mas não temos outra alternativa, não. Vamos fazer dessa forma. Não sei se serão contemplados, não sei se vocês gostaram ou não gostaram, mas eu acho que é mais prudente fazermos dessa forma. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Tema: entrega do TCC prévia amanhã. Problema objetivo. Eu vou explicar. Vou salvar aqui. Tá. Tá bom. Eu vou explicar item por item. Os critérios de avaliação. Entrega nas datas correspondentes. Se não entrega nos prazos, 20% de nota a menos. Sem plágio direto ou indireto. E aqui, meios de comunicação. Vou nem colocar contato. Deixa eu dar uma salvada aqui nesse negócio, gente, porque senão depois eu vou ficar perdido. Já falo. 5. Entregas. Tá bom. Então eles não entregaram ainda. Cortando? O que que tá cortando, Beatriz? Tá cortando? Então, mas o som aqui tá bom. Deve ser a famosa internet. Acho que é por isso que tá cortando.
Bom, então vou compartilhar um material aqui com vocês, tá? Para a gente falar um pouquinho, aí eu consigo liberar vocês mais cedo também. Vamos lá, é esse cara aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então beleza. Então, vamos lá. O que eu montei aqui para mostrar para vocês? Espera aí, se funcionar, né? Aí não é problema da internet, não é problema do computador. Um pouquinho só. Daqui a pouco ele vai. Tá cansado, trabalhou o dia inteiro. Professor, não tem como você deixar esse conteúdo nos arquivos? Não vou deixar nada no Teams. Vou deixar lá no meu site. Não quero deixar lá nada no Teams. Ó, vai ficar assim então. Nós estamos falando hoje, dia 5 de maio. Aí nós vamos ter dia 12 de maio, 19 de maio e 26 de maio. Dia 2 de junho, dia 9 e dia 16. Então, dia 9 e dia 16, eu estou tentando confirmar com o Ale ou com a Rose se eu posso usar essas duas datas para apresentação. Se eles falarem que sim, ou então que eu possa estender um pouquinho mais, aí eu informo vocês na próxima semana sobre as novas datas. Mas, a priori, para a gente poder trabalhar, vai ficar dessa forma, tá? Então, dia 11/2 foi quando eu fiz a apresentação, coloquei o regulamento geral, expliquei algumas coisas para vocês. Amanhã vocês vão me entregar o DTCC, uma prévia do que vocês têm, e lá também já vai vir o tema. Na semana que vem, na terça-feira, via e-mail, vocês vão me entregar, pode ser antes da aula, depois da aula, problema e objetivos do trabalho de vocês. Aí no dia 19 vocês vão me entregar a justificativa e hipótese. No dia 26 vocês vão entregar o método e o referencial teórico. No dia 2/6 vocês vão me apresentar, vão me entregar o resultado final. Esse resultado, eu vou explicar cada item desse. E vocês vão fazer a apresentação, né, do trabalho, não a apresentação final. Vocês vão fazer a apresentação do que vocês conseguiram desenvolver. E a apresentação final fica para o dia 9 e 16. Em vez de ser entrega final, pode ser a apresentação final. Eu arrumo ali. Se essas datas se confirmarem, tá? Aí, o que significa cada item desse? Então, o tema é definir a linha de pesquisa. O problema é o objeto de pesquisa, ou seja, o que você vai trabalhar. O objetivo que foi pedido aqui agora há pouco, né? Qual que é o objetivo? Ele tem que estar relacionado com a pesquisa. Então, o objetivo relacionado com a pesquisa é para você mostrar o que você vai resolver de problema. Então, eu tenho, por exemplo, o problema que... Vamos tentar exemplificar aqui um assunto um assunto mais simples, para vocês poderem entender o que seria o objeto da pesquisa. Bom, então eu vou pesquisar, vamos falar da pandemia aí. Por que está crescendo... por que está crescendo o nível de pessoas contaminadas com o Covid-19? Esse é um problema, né? Qual o aspecto do problema que pretende ser respondido? O aspecto do problema que tem que ser respondido é encontrar o motivo por que o índice de pessoas contaminadas com o Covid-19 está crescendo. Então, geralmente o problema é uma pergunta, tá? E o objetivo nada mais é que uma possível resposta. Mas ela não vai te dar a resposta porque você vai fazer todo o desenvolvimento do trabalho através do objetivo que você colocou para resolver
o seu problema. Então, de novo, o objeto da pesquisa geralmente é uma pergunta. Por que o índice de contaminados do Covid-19 está aumentando na cidade de São Paulo? Qual que é o objetivo disso? Qual aspecto do problema pretende ser respondido? Por que está acontecendo esse aumento de pessoas contaminadas com Covid-19? Esse é o objetivo da sua pesquisa. Justificativa. Por que eu quero realizar esse estudo? Então, dentro do que nós estamos falando do Covid-19, por que eu quero realizar o estudo? Para verificar como que as pessoas podem contribuir para que esse índice não aumente, sim diminua. Então, essa é a justificativa dentro do exemplo que eu criei. Hipótese. O que o pesquisador pensa ser a resposta? Definir antes do estudo, baseando no referencial teórico, uma hipótese para cada objetivo. Na verdade, a gente só vai usar um objetivo, não vamos usar 2, 3 objetivos, vamos usar um único objetivo. Então, definir antes do estudo baseado em referencial teórico. O que é baseado em referencial teórico? É baseado em pessoas que já escreveram referente àquele assunto. Então, quantas pessoas já escreveram referente ao Covid-19? Com base no que essas pessoas escreveram em relação ao Covid-19, você consegue ter uma hipótese por que está subindo o índice de contaminados na cidade de São Paulo referente ao Covid-19. Então você vai dar uma hipótese. Você acha que é por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Isso que é a hipótese. A hipótese nada mais é que uma situação baseado em estudos, que é chamado de referencial teórico, ou em alguns casos também é chamado de revisão de literatura. Em TCC chama referencial teórico. Em outros trabalhos de faculdade, em vez de chamar referencial teórico, chama revisão de literatura. Então, com base naquilo que os autores escreveram, né, já foi publicado, não é assim, com base no site do jornal da Vila X. Não, isso não serve, tá? Porque isso aí é muito... Por que não serve um site? Por que não serve uma... Como é que eu posso dizer? Uma notícia de jornal? Porque isso é esporádico. Às vezes a pessoa escreve aquilo sem ter efetivamente a comprovação que o motivo do índice de aumento de pessoas contaminadas com Covid-19 é por uma determinada causa. Mas a pessoa escreve porque é a opinião dela, pegou e escreveu somente naquele dia e acabou. Então, por isso que os sites, jornais não são confiáveis para pesquisa, tá? O que são confiáveis para pesquisa é artigo científico e livro. Então, por isso que eu dei aquelas bases para vocês pesquisarem, levantarem alguns artigos, ler a respeito para vocês criarem o TCC de vocês. Isso que é a hipótese. Vocês vão, em cima do referencial teórico, em cima de uma revisão de literatura, em cima de livros, em cima de artigos, vocês vão tirar a conclusão de vocês, né, que pode definir o porquê que está aumentando o índice de contaminação do Covid-19 na cidade de São Paulo. Essa é a hipótese. O que é o método? O método é como a pesquisa será desenvolvida. Como é que você vai coletar os dados? Como é que você vai tabular o dado? Tabular nada mais é que organizar o dado que você coletou da pesquisa, tá? Então, no caso aí do exemplo que eu citei aí do Covid-19, como que o governo consegue chegar, não no índice de mortos, mas como que eles conseguem chegar que está tendo uma contaminação, a maior ou a menor, que eles conseguem chegar que as pessoas, em vez de colaborarem com esse problema que nós estamos passando, tem que ficar mais em casa ou menos em casa. Como é que o governo consegue monitorar isso? Você sabe como que é? Alguém sabe?
Professor, Oi? você perguntou como que o governo está controlando a doença, é isso? Não, não. Eu tô não índice de morte, tá? Mas é só para fazer uma referência com o que a gente está trabalhando aqui, que eu estou explicando para vocês as entregas que vocês vão fazer. Então, eu estou perguntando para vocês, diante do problema de pesquisa que eu desenvolvi aqui para explicar para vocês como exemplo, como que o governo está fazendo a coleta de dados para chegar e saber que a gente não pode ir voltar a trabalhar. A gente tem que ficar em casa. Como é que a gente consegue saber isso? Será que é através da tecnologia? É como? Registro de O governo ele tem bola de cristal, como que se não está tendo pesquisa na rua, se ele Não, tivesse mas pessoas não é na com rua, registro de ele teria, casos? oi? Não é com registro de casos confirmados? Não. Eu estou dizendo assim, como que o governo Seria, entende? Não, o índice de mortes ele é informado, né? Porque os hospitais falam, morreu mais 5 aqui de Covid, então é informado. Mas como que ele sabe que ele pode até ser um número errado, né? Mas assim, é um número errado, mas ainda é alarmante, né? Como que o governo consegue definir que as pessoas não podem voltar a trabalhar agora no mês de maio? Tem que ficar o mês de maio em casa ainda e só vai votar no mês de junho. Aí talvez pode ainda ficar o mês de junho e só votar no mês de julho e assim sucessivamente. Como que ele sabe isso? Se ele não está fazendo pesquisa? Não tem ninguém na rua perguntando, você está com Covid? Não, não tô. Ah, tá, não tô, tá, não tô. Como é que eles conseguem ter essa informação? É pelo estalar de dedo? Né, vendo a quantidade de pessoas que estão morrendo e estão sendo infectadas, vendo no hospital, essas coisas? Então, mas aí o hospital é o suficiente para medir a população da cidade de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes? O professor, Oi. eu acho que é através de índices já obtidos por outros países. Mas o que aconteceu na Itália, a França, na França morreu lá, na França não, na Espanha acho que morreu 60 mil pessoas. Mas é um país menor que o nosso, né? Sim, aqui já morreu quase 10. Então, aí eles sabem o índice porque eles sabem que, por ser um país menor, já teve Uhum. um tanto de contaminação. E aqui, por ser um país maior, a contaminação só tem a tendência só a subir. Então, eles usam todas essas formas de coleta de pesquisa, eles usam referência de outros países, é só para dar o exemplo para vocês como é que vocês vão colocar isso no trabalho de vocês, tá? Então é justamente isso. Ele usa estudos de outros países. Ele está fazendo o monitoramento via celular, que é via satélite, conforme vocês comentaram, tá? Para ver quantas pessoas estão em casa, quantas pessoas estão na rua. Então ele está tentando monitorar da melhor forma possível. Ele pode errar, pode, mas ele consegue ainda ter uma visão bem ampla da situação que está acontecendo no país. É isso que vocês vão coletar. Com base nessa coleta, vocês vão tabular. O que é tabular? Vão fazer uma tabela para colocar no relatório, né? Eu recomendo que vocês usem pesquisas que já estejam prontas, porque ninguém vai responder pesquisa, se bem que estão em casa. Dá para fazer pelo Google Forms, dá para fazer pelo WhatsApp, mas aí você não vai conseguir, dependendo da pesquisa, dependendo do tema que você estiver trabalhando, você não vai conseguir atingir um número razoável de pessoas. Então, por isso que recomenda-se usar pesquisas já publicadas, tá? Aí fica a critério de vocês. Porque, quantas pessoas você pesquisou? Ah, pesquisei 30. 30 no meio de 5 mil não é nada, tá? Referencial teórico. Isso é extremamente importante no trabalho de vocês, tá? Vou deixar pintadinho aqui, ó. Dá pra gente fazer uma gracinha aqui nesse negócio. Referencial teórico, ó. Isso aqui é extremamente importante no trabalho de vocês. O que é o referencial teórico? Qual é a base de pesquisa que você utilizou
para escrever sobre aquilo, tá? Então, vocês vão colocar os artigos, os autores, os livros. Eu até aceito site de internet, mas site de internet confiável, tá? Não vai pegar lá, Passei Direto, que mais? Que tem umas coisas bem ruins lá. Então, não é todo site que eu vou aceitar, não, tá? Então, pega site que tenha fortalecimento de informação, tá? Que mais? Resultado. Depois de todo esse estudo, qual foi o resultado disso tudo que vocês estudaram? E depois a apresentação via Teams, conforme a data que a gente determinou. Okay? E aí os critérios de avaliação será, então, a entrega nas datas correspondentes, a não entrega nos prazos estabelecidos, 20% a menos na nota a cada entrega. Cumprimento das normas ABNT, trabalho escrito sem plágio, apresentação final via Teams, participação de todos na apresentação final, e aí, de novo, sem plágio direto ou indireto. Caso aparecer algum plágio, esse aí será reprovado, nota 0, e não haverá nenhuma correção, e então tomem cuidado, porque todos do grupo poderão ser afetados. Isso a recomendação, e os meios de comunicação que eu já coloquei no chat para vocês. Então, basicamente, é isso. Aí na semana que vem as aulas serão definidas por grupos. Então vai só o grupo A, só o grupo B e os seus horários pré-determinado, tá? E aí a gente consegue dar uma atenção melhor para cada grupo, e aí cada grupo pode falar o seu problema, a sua dificuldade, mas já vão desenvolvendo, e esse material que eu acabei de preparar aqui, só vou fazer uma correçãozinha aqui no cronograma agora. Como meus colegas de trabalho não me responderam, então eu estou aguardando para estar, de fato, divulgando para vocês. Mas meu objetivo é divulgar para vocês até amanhã. Ou então eu divulgo assim, se houver alteração, depois eu corrijo. Eu vou divulgar assim, se houver alteração, eu corrijo e passo um outro cronograma aí de apresentação. É mais no da data de apresentação que eu estou com receio de usar essas duas datas, do dia 9 e do dia 16. O resto é o nosso mês de maio, e é isso. Cada semana vocês têm que fazer uma entrega. Não tem outra coisa para fazer. Alguma pergunta? Pode. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. A gente vai entregar o trabalho amanhã, porque o que aconteceu? Duas meninas entraram no nosso grupo, que é a Luana e a Alessandra, e elas ainda estão desenvolvendo, então nós vamos entregar assim, o que a gente conseguiu fazer até agora, tá? Perfeito, perfeito, não tem problema nenhum. As entregas passam a ser mais fortes a partir de semana que vem mesmo. Ah, sim. A minha preocupação é que, assim, eu estava fazendo as pesquisas e eu passei naquele aplicativo Copy Spider. Eu não sei se você conhece, o professor Raul até indicou a gente esse aplicativo para tirar os plágios. Só que eu não sei se tira 100%. Não tira. Se for gratuito, não tira 100%, não. Entendi. Tá? Se não for o pago, ele não vai tirar 100%. Ele vai tirar uns 30% de plágio do seu trabalho. Certo. Mas aí, no caso, você vai dar uma olhada nos trabalhos que forem entregues amanhã. Aí você pode nos informar o que a gente pode melhorar no trabalho depois? Sim, Pode falar. Eu pretendo passar o feedback para vocês até antes da aula da semana que vem, tá? Se houver alguma coisa de plágio, eu comunico para vocês.
Mas Ah, aí eu sim. peço para as próximas entregas não haver plágio. O de amanhã, se houver, eu indico e deixo corrigir. Se houver plágio Sim. nos próximos, aí eu já vou dar como reprovado. Você consegue marcar o que tem plágio para a gente poder tirar? Consigo. Certo. Tá? Aí pelo menos a gente troca as palavras, sei lá, dá um Troca as jeito. palavras. Dá um jeito, isso, exatamente. Então, de amanhã não precisa se preocupar, não. A única que vocês têm que se preocupar é de terça-feira da semana que vem em diante. Certo. Tá bom? É isso. Mais alguma dúvida? Não, professor, nenhuma dúvida. Tudo respondido. Então tá bom. Sendo assim, a gente pode estar encerrando este nosso bate-papo e amanhã eu entro com vocês às 9 horas da noite. Para a gente falar da outra disciplina lá que eu nem começamos nada, né? Mas vai ser mais ou menos nesse mesmo formato aqui. A gente vai ter praticamente 4 a 5 aulas aí para estar fazendo alguma coisa. Não temos mais do que isso. Ok, professor. Boa noite. Então, até amanhã, então. Tá ok, então. Boa noite. Obrigado a todos aí. Valeu, falou. Falou. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.